Existe uma semente que cabe na palma da sua mão, que custa menos do que um cafezinho de padaria, que você encontra em qualquer supermercado do Brasil e que a ciência comprovou ser capaz de algo que muitos medicamentos não conseguem: reduzir a pressão arterial, diminuir o colesterol ruim e, preste atenção, e redução de até 40% nas placas ateroscleróticas já existentes. Eu não estou falando de chia, não estou falando de quinoa, não estou falando de nenhum superalimento importado. Eu estou falando, sabe de quê? De linhaça. Mas fica até o final do vídeo para você entender como, por quê e principalmente como você deve usar. Ela fica ali na prateleira do supermercado, no pacotinho sem graça, sem marketing, enquanto os estudos sobre ela continuam se acumulando nas maiores revistas científicas do mundo. Eu sou o Dr. Rogério Silva, cardiologista das emoções, e hoje eu vou te mostrar exatamente o que a linhaça faz dentro das suas artérias e quais os benefícios que ela pode te trazer. Então aproveita, ó, se você não me segue, faz isso agora, para que você não perca nenhum conteúdo. Mas antes de falar da linhaça, eu preciso que você entenda o que está acontecendo dentro das suas artérias nesse exato momento. E esse vídeo é muito importante, porque você com certeza deve conhecer pessoas próximas a você que morreram de forma subitamente. Muitas vezes jovens em academias. Só o ano passado foram mais de 300 mil mortes súbitas. Então preste atenção nesse vídeo que isso pode salvar a sua vida. A maioria das pessoas imagina que a aterosclerose como uma gordura grudando ali na parede como se fosse um cano, como uma graxa num encanamento velho. Essa imagem está errada. A aterosclerose é um processo inflamatório crônico. Começa quando o endotélio, que é a parte interna ali, a camada interna que reveste as artérias, sofre um dano e expõe ali uma lesão. E esse dano ele pode vir da pressão alta, do açúcar elevado do sangue, do cigarro, do estresse crônico que mantém o cortisol elevado. Cada um desses fatores é como uma lixa que passa ali, ó, devagar na parede da artéria, esfregando todo dia. Já viu aquele ditado, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Pois é o que acontece. Quando o endotélio é danificado, as partículas do LDL, colesterol ruim, eles penetram na parede e são oxidadas por radicais livres. É aqui que está o ponto mais importante. O LDL normal ele não causa problema. O que causa é o LDL oxidado, o LDL ruim, porque nem todo LDL é ruim. E esse LDL oxidado, ele dispara essa cascata inflamatória. Então, o que é que acontece? O teu sistema imunológico, ele detecta o LDL oxidado como um invasor. Ele manda as células de defesa, que são os macrófagos, para engolir ele. E essas células se transformam em células espumosas, inchadas de gordura. Então, o que acontece? As placas crescem. A artéria se estreita e um dia a placa se rompe. Um coágulo se forma, é infarto ou AVC. E o que tem a ver a linhaça com isso? A linhaça ataca esse processo em 3 frentes simultâneas. É por isso que é tão extraordinária. A linhaça tem 3 componentes que atuam ao mesmo tempo no sistema cardiovascular. E é essa tríplice ação que nenhum outro alimento ou remédio pode fazer. O primeiro é o ômega 3 vegetal, o ácido alfa-linoleico. A linhaça é a fonte vegetal mais concentrada de ômega 3 que existe na natureza. 2 colheres de sopa de linhaça moída, gente, contém em média 3,5 gramas de ômega 3. Presta atenção, um filé de salmão de 100 gramas contém entre 1,5 e 2 gramas de ômega 3. A linhaça tem mais ômega 3 que o salmão, quando você compara grama a grama. Então, esse ômega 3 ele reduz a inflamação sistêmica, diminui a formação de coágulos, melhora a função endotelial e regula a pressão arterial. E o mecanismo ele foi descoberto lá em 2014 por pesquisadores de uma universidade lá no Canadá e publicado na revista Hypertension.
O ácido alfa-linolênico da linhaça ele inibe uma enzima chamada epóxido hidrolase solúvel. Essa enzima ela destrói compostos protetores dos vasos. Quando a linhaça inibiu essa enzima, esses compostos protetores aumentaram no sangue. Os vasos se relaxaram e a pressão caiu. Nenhum outro alimento na literatura científica demonstrou esse mecanismo de forma tão extraordinária. O segundo componente são as lignanas, esse nome estranho mesmo. A linhaça ela contém a maior concentração de lignanas de qualquer alimento que já foi testado no planeta. E as lignanas, elas neutralizam os radicais livres que oxidam o LDL. Lembra que eu disse que o LDL oxidado é o gatilho de toda a cascata aterosclerótica? Então, as lignanas, elas atacam este processo na raiz. E agora, o terceiro componente é a fibra solúvel. Ela forma um gel viscoso no intestino que captura o colesterol e ácidos biliares e os elimina antes que sejam absorvidos. Elimina pelo cocô, tá? Agora, pensa numa esponja. Toda vez que você come linhaça moída, é como se uma esponja passasse pelo sistema digestivo, absorvendo o colesterol e levando ele embora. Agora, o estudo que mudou tudo. O FlexPage Trial, publicado na revista Hypertension da American Heart Association em 2013. Estudo duplo cego, randomizado, controlado por placebo, 6 meses de duração, 110 pacientes com doença aterosclerótica. Gente, com artérias já comprometidas. Essas pessoas receberam 30 gramas de linhaça moída por dia, misturada em alimentos do dia a dia que eles comiam. Tá? Os resultados precisaram ser verificados 2 vezes. A pressão sistólica caiu em média 10 milímetros, a diastólica caiu 7 milímetros. Nos pacientes com pressão acima de 140, a queda foi de aproximadamente 15 milímetros da sistólica. Os próprios pesquisadores escreveram que a linhaça produziu uma das maiores reduções da pressão arterial já documentada por qualquer intervenção dietética em um ensaio clínico controlado. Não por um remédio, por uma semente que custa centavos. E uma meta-análise publicada em 2024 no Clinical Nutrition Research analisou 5 estudos randomizados controlados e confirmou redução média de 8,6 milímetros na pressão sistólica com linhaça. E as placas das artérias que o senhor falou, doutor? Um estudo publicado no American Journal of Physiology em 2013, por Francis e colaboradores, testou a linhaça em modelo animal, tá bom? Em coelhos. A linhaça ela produziu uma redução de 40% na formação de placas. E as placas que já existiram começaram a diminuir. Mas, como eu falei, o estudo foi feito em animais. Não existe ainda estudo em humanos que demonstre regressão de placas especificamente com linhaça isolada. Mas os mecanismos são os mesmos que os estudos em humanos demonstraram retardar e reverter a aterosclerose. A ponte científica é sólida, gente. Agora, o mais importante, como usar a linhaça de forma certa. Porque existe um jeito que funciona e um jeito que desperdiça completamente o seu dinheiro e a sua comida. O erro número 1 é o mais grave: comer linhaça inteira. Presta atenção, a casca da semente ela é extremamente dura e o sistema digestivo humano não consegue quebrá-la. Então ela entra inteira e sai inteira. 0 ômega 3, 0 lignanas e 0 fibra. Serve para nada. A linhaça precisa ser moída obrigatoriamente, sem exceção. O que você deve fazer então? Compre os grãos, que pode ser a dourado ou a marrom, ambas funcionam. Moa em casa no liquidificador ou no moedor de café por 15 a 20 segundos, até virar pó fino. Moa a quantidade de 1 semana e guarde num pote de vidro fechado na geladeira. Não compre linhaça já moída em embalagem transparente da prateleira. O ômega 3, já oxidou. Você está comprando pó sem potência. A dose usada no estudo FlexPage Trial foi de 30 gramas por dia. 2 colheres de sopa bem cheia. Comece com 1 colher na primeira semana e aumente para 2 na segunda semana.
Sentir gases no início é normal, a fibra está alimentando as suas bactérias intestinais. Então, passa em poucos dias. Como incorporar isso? No iogurte, no feijão, na sopa, na massa do pão caseiro. A linhaça tem sabor suave, amendoado, não altera o gosto de absolutamente nada. Uma coisa importante, beba muita água, tá bom? A fibra precisa de água para formar o gel que captura o colesterol. Sem água, ela resseca o intestino e você vai ficar constipado. E os estudos mostram que os maiores benefícios aparecem após 12 semanas de consumo diário. A linhaça não é um remédio de efeito imediato, é um alimento que trabalha gradualmente, remodelando a bioquímica do teu sistema vascular semana após semana. Eu preciso ser honesto com você. Se o teu médico indicou estatina ou antihipertensivo, tome o remédio. E junto, a linhaça. Não é para substituir, tá bom? 30 gramas por dia, 2 colheres de sopa moída na hora, guardadas na geladeira, misturadas na comida que você já come. Uma semente que cabe, na palma da mão e que a ciência, com estudos rigorosos, demonstrou ser uma das intervenções alimentares mais poderosas para a saúde do seu coração. E ela está no supermercado, custando centavos, esperando alguém que saiba o que ela é capaz de fazer. Agora você sabe. Então, aproveita e manda esse vídeo para alguém que você ama, que você gosta, que toma remédio para pressão, remédio para colesterol, porque eu tenho certeza que você pode estar salvando a vida dessa pessoa. Aproveita e me conta aqui nos comentários se você usa se sabia disso e quais os outros grãos que você usa. E não esquece de me seguir para conteúdos que podem salvar vidas.